Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não se esqueçam da água sobre a mesa, da jarra e dos copos e vamos harmonizar as nossas mentes cantando uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros, isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dores, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá
Jesus, espiritualidade maior, nós vos pedimos que hoje possam aqui estar conosco os nossos familiares mais necessitados e outras entidades que também possam buscar auxílio, que todos eles tenham o que procuram. Abençoa, Senhor, o nosso Evangelho no lar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17º, Sede Perfeitos, o item 4, os bons espíritas. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um e outro são o mesmo. O Espiritismo não criou nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos factos das manifestações não lhes compreendem nem as consequências, nem o alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que faz a sua força, porque ela vai ao encontro da inteligência, nada tem de misterioso e os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao povo. Será então necessária para a compreender uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê homens de capacidade notável que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens apenas saídas da adolescência, a apreender com admirável precisão os detalhes mais delicados. Isso provém de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos para observar, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitirem ao espírito desligar-se das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito. É por isso que eles não rompem facilmente nem com os seus gostos, nem com os seus hábitos, nem compreendem que haja algo de melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples facto, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para os conduzir, dá-lhes uma vigorosa aspiração capaz de modificar as suas tendências. Prendem-se aos fenómenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona, e pedem continuadamente aos espíritos que os iniciem novos mistérios, sem procurarem saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, considerado verdadeiro e sincero espírita, está em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem-lhe vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que a sua fé é inabalável. Um é qual músico que se empolga com alguns acordes, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se por se desligar dele e sempre o consegue
quanto firme a vontade. A mensagem de hoje intitula-se O Verdadeiro Cristão, do livro Depois Vem e Segue-me, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeiro. Então, o verdadeiro cristão. Por que razão terão os espíritos, comandados por Jesus no seu regresso à Terra, designado o reviver da sua boa nova com uma aparente nova roupagem, volvidos depois dos 8 séculos? Por que não o mesmo nome, o cristianismo? Uma pequena nota seria suficiente para o explicar. É que Jesus não trouxe nenhuma nova filosofia, nenhuma nova doutrina, nenhuma nova religião. O Mestre veio desbravar tudo quanto os homens seguiam, segundo a ideia de cada um, e não fundou o cristianismo, mas veio, isso sim, trazer a luz, fazer entrever a verdade àqueles que já tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, e deixar a mensagem para a oportunidade, que também anunciou, da vinda de um outro Consolador. Certamente, apresentado com novas luzes, com novas explicações, de acordo com o percurso evolutivo que fôssemos fazendo ao longo de experiências sucessivas, garantidas pelo nascer de novo. Assim foi que convidou, proporcionalmente àqueles que já se encontravam encarnados para basear a nova ordem, pessoas simples, humildes pescadores e trabalhadores rurais, e dentre eles 2 figuras cultas, como eram Mateus Levi e Judas Iscariotes. Cada qual em sua tarefa luminosa, pois que, enquanto Mateus anotou com rara fidedignidade os ensinos de Jesus, abrindo as portas ao perene conhecimento, Judas, pela sua imprevidência e imprecisão sobre as metas trazidas pelo Mestre, se deixou empolgar pelo poder material, deixando-se ou tornando-se joguete das forças inferiores, de obsessores, inimigos do amor e da verdade, demonstrando que todos estamos sempre sujeitos a influências que a imprevidência e a invigilância podem conduzir à traição. Mas não podemos esquecer que dos textos também resulta a conversão, com maiores ou menores dificuldades, de muitos daqueles que, colocados em posições de destaque político e militar, se deixaram apaixonar pelos valores morais demonstrados pelo doce Rabi e converteram-se, mesmo com sacrifício da própria vida. Não foi isso que reencontramos no surgir da Boa Nova de Jesus, nesse século de materialismo, mas também de espiritualismo profundo e verdadeiro, que foi o século XVIII? Ainda há muito que fazer, mas o tempo urge. Os espíritas precisamos de não nos deixar confundir com determinadas interpretações das filosofias materialistas que avançam a galope sobre as nossas distrações doutrinárias. O reforço em combater as más inclinações deve ser permanente, embora, como o Mestre demonstrou, tolerando a insistência daqueles que tudo aceitam, principalmente ao manterem essas más inclinações a pretexto da liberdade no amor e não só. Precisamos de interiorizar verdadeiramente o fundo da doutrina para que, dando o exemplo vivo, demonstramos a tolerância, a compreensão para as fraquezas dos outros, mas seguindo adiante, procurando ser sempre melhor do que se era, não por palavras, mas por obras. Não podemos afirmar, em boa verdade, que somos espíritas, mas devemos fazer sentir que estamos a aprender a sê-lo, que estamos a caminho de ser espelho onde se reflita a santa imagem de Jesus. Esta passagem do Evangelho, naturalmente a mensagem que lhe vem subjacente, continuam a ser, como nós vimos sempre repetindo, de uma importância capital para a nossa conduta, para o nosso comportamento, para a nossa maneira de ser e de estar na vida. Mas se nós analisarmos os 2000 anos que medeiam, cerca de 2000 anos, vá lá, 1800 anos, que medeiam entre a mensagem que Jesus deixou e a mensagem que o Espírito da Verdade trouxe através de Kardec, vamos ver que 1800 anos, em relação aos 200 que passam a partir dessa data, são uma loucura, vá lá, são uma coisa impressionante. E se nós tivermos em atenção que, por exemplo, dos 12 apóstolos, 10 eram analfabetos, 10 não sabiam ler nem escrever,
10 não tinham qualquer cultura, a cultura que tinham era a cultura popular, era a cultura da vivência familiar, era a cultura da vivência social, era a cultura da pesca, a cultura da agricultura. Nós vamos ver que o que se percorreu desde 1857, a altura em que o livro dos Espíritos veio sobre a Terra, e há 2000 anos, quando Jesus deixou a Boa Nova, o avanço, a evolução foi incomensurável, foi de uma forma inimaginável até aquela altura. Se nós tivermos em atenção, por exemplo, que há 100 anos, vá lá, o analfabetismo na nossa terra era quase generalizado, vamos pensar talvez houvesse 10% de alfabetismo e os outros 90% seriam, numa forma geral, analfabetismo profundo. Nós vamos ver como, neste espaço de 200 anos, nós podemos ter um progresso, uma evolução cultural e uma evolução moral acima de qualquer possibilidade que tivéssemos tido ao longo da história, ao longo dos séculos que madeiam entre a vida de Jesus e a nossa estada hoje na Terra. Então é muito lógico, compreensível, que hoje, ao ouvirmos a mensagem da Boa Nova, seja muito mais fácil entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. E não nos devemos esquecer que, por tudo isto que nós passamos ao longo destes 2 milénios, que além de a ignorância, além do analfabetismo cultural que nós vivemos, nós temos também o analfabetismo moral, temos também a ignorância que foi semeada na terra por aqueles que se acharam descendentes, ou melhor, herdeiros, escolhidos, privilegiados da mensagem de Deus e se tornaram, por sua própria vontade, os seus depositários fiéis. E vemos como foi mais fácil, ou foi fácil, digamos assim, deturpar, alterar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou e que naturalmente tinha aprendido do Pai. Não nos esqueçamos que várias vezes a que se referem a Jesus como o bom, como o sábio, como o justo, ele sempre refere que bom há só um, que aprendeu com o Pai aquilo que veio ensinar e, situando a realidade do conhecimento no próprio Criador, no nosso próprio Criador, em Deus, nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, fugindo da palavra para uma realidade atual que não corresponde à verdade, o que se diz Nosso Senhor Jesus Cristo, referindo-se como a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas toda a mensagem, todo o conhecimento, toda a boa nova emana do próprio Criador, que é Deus, o nosso Criador, Senhor de todas as coisas, Senhor de toda a criação. Então é bom que nós ponderemos sobre isso. E mais, que nós ponderemos sobre a grande importância, a enorme importância que tem conhecer o Evangelho. Às vezes não vemos dar grande primazia ao Evangelho. Durante décadas, alternando algumas interrupções, nós vemos, por exemplo, os religiosos darem alguma primazia ao Evangelho. Ao Evangelho e ao Evangelho. E falando em evangelizar, e falando em passar a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. Mas no fundo, nós vamos ver que talvez as igrejas tradicionalmente religiosas de cariz cristão não se dedicam grandemente à mensagem do Evangelho. Não se dedicam à divulgação da mensagem do Evangelho. E nós vemos muito pouca referência a isso. E até vemos mais, nós vemos a vergonha estampada, às vezes na forma como as pessoas se querem referir à parte religiosa, nas pessoas que se querem referir, por exemplo, a Jesus. Há pessoas que têm vergonha de falar em Jesus, de falar que são seguidores de Jesus, de falar que são discípulos de Jesus. Recordamos aqui há uns anos, quando caiu o muro de Berlim e, portanto, houve uma certa abertura na União Soviética a propósito da religiosidade, nós vemos como os ocidentais tínhamos vergonha de falar de Jesus e Gorbachev, que veio do Oriente, que veio da Rússia, da União Soviética, melhor dizendo, ao Ocidente, fazer uma visita de Estado e naturalmente tentar uma aproximação política, não teve pejo em dizer, ao desembarcar nos Estados Unidos da América, que Deus abençoe a nossa reunião.
Quando nós, de uma forma geral, os religiosos cristãos, temos vergonha de falar nisso. Falar nisso era o domingo, e de uma forma reservada e de uma forma bem reduzida, bem resumida. Então é bom que nós percamos a vergonha e saiamos a terreiro a falar na Boa Nova de Jesus, a falar no Evangelho de Jesus. E para isso é fundamental conhecer a Boa Nova de Jesus, saber o que é que Ele deixou, ensinado para que nós aprendêssemos a conduzir a nossa mudança, a nossa modificação interior. E, por exemplo, vemos hoje, quando há uma grande confusão entre aquilo que é ser espírita ou aquilo que é ser mais ou menos aprendiz, nós vemos como se esqueceu entre nós, entre os espíritas, essa coisa das más inclinações. Nós vamos hoje defender tudo e, aliás, vamos preparar agora para ver, aprovar na Assembleia da República a doutrina da eutanásia, essa coisa terrível que vai instituir a morte assistida. E nós vemos como nós não temos cuidado com, digamos assim, precaver-nos contra as más inclinações, sejam elas quais forem. A pretexto da liberdade do culto, da liberdade religiosa, da liberdade cultural, de todas as liberdades que mais ou menos parecem com libertinagem, devemos defender crimes hediondos que aqui há 100 anos se combatiam e se condenavam as pessoas que o praticavam como criminosos terríveis da humanidade, e hoje preparamos para aprovar isto em legislação dos países, legislação das nações. Vamos ter cuidado com esta análise. Os verdadeiros espíritas temos que ter a noção de que é preciso saber o que é ser cristão, saber o que é ser espírita, para depois podermos dar primazia a essa preocupação, sabermos ser verdadeiramente espíritas de corpo inteiro. Então vamos aproximando-nos do final deste nosso Evangelho de hoje, que, como temos dito repetidas vezes, não quer dizer que seja o vosso final do Evangelho. Podem continuar a dialogar, podem continuar falando de Jesus e dos seus ensinamentos. Mas nós aqui, nesta comunhão de ideias, vamos aproximar do final, vamos fazer uma irradiação pelas famílias carenciadas, pelas famílias em harmonia, pelos nossos irmãos em sofrimento familiar. Na noite de hoje, reunidos em teu nome, divino amigo, nós queremos aqui lembrar todos quantos estão em sofrimento. Queremos-te lembrar, Jesus, daqueles que atravessam privações, dificuldades, para quem a vida não tem sido fácil. Que as tuas bênçãos de amor, a tua misericórdia, a tua compreensão, que é única, possam envolver esses filhos de Deus. Recordemos por esses lares onde as dificuldades se aumentam, onde há privações de toda a ordem, de carinho, de paz, de compreensão, onde há crianças sem um sorriso, velhinhos esquecidos em solidão. Hoje te rogamos por todos eles, Mestre. Lembramos também aqueles que regressam ao lar espiritual, em condições por vezes tão difíceis, tão penosas, face à incompreensão, à revolta, ao medo. Que a tua paz e a tua luz, as tuas bênçãos de amor a todos possam envolver nesta noite. Fica com todos, Mestre, que assim seja. Então agora é tempo de tomarmos a água fluidificada. E de nos despedirmos por hoje. Muita paz para todos. Que Deus a todos nos abençoe. Até para a semana, se Deus quiser. Vamos cantar a nossa canção de harmonização final. Página 32. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além.
vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos chegaremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passarão tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Boa noite. Até para a semana, se Deus quiser.